Milhares de metros abaixo das ondas, onde a luz desaparece e a pressão é capaz de esmagar o aço, existe uma das últimas fronteiras inexploradas do nosso planeta, a Fossa de Porto Rico. Quando cientistas enviaram um drone submarino para investigar esse território submerso, o que captaram foi tão perturbador que deixou toda a equipe de pesquisa completamente sem palavras. Esse lugar não é invenção. É real e se chama Fossa de Porto Rico. E o que os cientistas descobriram recentemente em suas profundezas deixou o mundo inteiro em choque. A maioria das pessoas sequer ouviu falar dela. E mesmo assim, ela contém algumas das águas mais profundas do planeta. Ao contrário da famosa Fossa das Marianas, que fica no Pacífico, a Fossa de Porto Rico está localizada no Oceano Atlântico, estendendo-se no leito marinho ao norte de Porto Rico e das Ilhas Virgens. Com mais de 800 quilômetros de extensão, seu ponto mais profundo alcança mais de 8.400 metros, quase 5.200 metros abaixo do nível do mar. Número 1. O ponto mais profundo do Atlântico. Isso faz da Fossa de Porto Rico o ponto mais profundo de todo o Oceano Atlântico. Para se ter uma ideia, se o Monte Everest fosse colocado ali, seu pico ainda ficaria submerso. Essa é a profundidade que estamos tratando. Mesmo assim, ela foi amplamente ignorada quando comparada a outras fossas submarinas. Enquanto a Fossa das Marianas, a Fossa de Tonga e a Fossa das Filipinas receberam atenção e investimento, a Fossa de Porto Rico permaneceu esquecida por décadas. Número 2. Por que a ignoraram? Um dos principais motivos é que a Fossa das Marianas é ligeiramente mais profunda, e por isso se tornou o símbolo máximo da profundidade oceânica. Era lá que cineastas, exploradores e cientistas queriam ir. A Fossa das Marianas se tornou não apenas famosa, mas um verdadeiro destino. Número 3. Um local próximo, porém letal. A Fossa de Porto Rico, por outro lado, permaneceu nas sombras. Apesar de estar mais próxima do continente, menos isolada e menos chamativa, isso não a torna menos perigosa. Na verdade, é o contrário. Essa fossa se localiza bem no ponto de encontro entre duas placas tectônicas gigantes, a placa norte-americana e a placa do Caribe. E essas placas estão em constante movimento. Número 4. Um campo minado geológico. Quando essas massas continentais se friccionam, deslizam ou colidem, a pressão acumulada é liberada em forma de terremotos de grande intensidade. Isso é o que torna a Fossa de Porto Rico não apenas profunda, mas extremamente instável. Cientistas a consideram uma das maiores zonas sísmicas do planeta. Número 5. Terremotos históricos e trágicos. Nos últimos séculos, essa região foi palco de alguns dos terremotos mais devastadores do Caribe. Um dos mais destrutivos aconteceu no ano de 1918, quando um poderoso abalo sísmico atingiu as proximidades de Porto Rico. O tremor desencadeou um tsunami que atingiu a costa oeste da ilha, matando mais de 100 pessoas e deixando centenas de feridos e desabrigados. Tudo isso está ligado diretamente à atividade da fossa. Número 6. A ameaça constante que permanece. Até hoje, a região da Fossa de Porto Rico continua produzindo tremores sísmicos. Muitos desses abalos passam despercebidos pelo público, mas sob o mar, as placas estão sempre em movimento e a tensão segue se acumulando. Cientistas que monitoram essa área alertam constantemente que a fossa tem potencial para gerar outro terremoto devastador. Ou pior, um tsunami que pode atingir não só Porto Rico, mas todo o Caribe Oriental e até partes da costa leste dos Estados Unidos. Número 7. Um lugar perigoso demais para ser explorado. Devido a esse risco constante, algumas missões optaram por não enviar pessoas até lá. O terreno é muito íngreme e instável. A pressão no fundo é absurda e a atividade tectônica contínua dificulta a exploração prolongada. Esse é um dos motivos pelos quais a Fossa de Porto Rico permaneceu tão misteriosa durante tanto tempo. Outro fator é o financiamento limitado. Número 8. A fossa esquecida pelo orçamento. Com recursos escassos, os programas de exploração submarina precisam escolher onde concentrar seus esforços. E a Fossa das Marianas, por ser a mais profunda do mundo, geralmente levava a melhor nessa disputa. Ela atraía grandes nomes, grandes orçamentos e grandes manchetes, deixando a Fossa de Porto Rico em segundo plano. Número 9. Um erro de julgamento. Mas diante do que foi descoberto recentemente na Fossa de Porto Rico, parece que os cientistas estavam errados esse tempo todo. Do ponto de vista geológico, essa fossa pode ser até mais ativa do que a das Marianas. Embora ambas sejam zonas de subducção,
onde uma placa desliza sob a outra, a fossa de Porto Rico apresenta uma combinação ainda mais complexa. Número 10. Uma fossa geologicamente única. Ela mistura subducção com falhas de deslizamento lateral, ou seja, as placas estão se movendo para os lados e para baixo ao mesmo tempo. Esse tipo de movimentação é raro e extremamente difícil de prever. Gera uma pressão colossal, que pode ser liberada de maneira repentina e violenta. E talvez o aspecto mais assustador dessa descoberta seja a proximidade da fossa com áreas povoadas. Número 11. Perigo próximo à civilização. Diferente da Fossa das Marianas, que está em pleno Pacífico, longe de tudo, a Fossa de Porto Rico fica logo ao norte de uma ilha com mais de 3 milhões de habitantes. Ela é rodeada por rotas marítimas movimentadas, nações insulares e cidades costeiras. Isso significa que qualquer evento geológico repentino pode causar consequências imediatas para milhões de pessoas. Por muito tempo, isso fez com que a fossa fosse vista mais como uma ameaça do que como uma oportunidade. Número 12. Ciência focada na prevenção, não na exploração. Durante anos, os cientistas concentraram seus esforços em medir riscos sísmicos, estudar terremotos e instalar sistemas de alerta de tsunamis. Mas quase ninguém se atreveu a descer e ver o que realmente havia lá embaixo. A fossa permaneceu como um buraco negro nos mapas, uma lacuna no nosso conhecimento do Atlântico. Até que a tecnologia finalmente se equiparou à curiosidade. Número 13. O começo das grandes descobertas. E quando os pesquisadores finalmente conseguiram olhar mais de perto, os detalhes que encontraram não foram nada animadores. Na virada do milênio, a fossa de Porto Rico começou a despertar interesse. Nos anos de 2002 e 2003, uma equipe da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos realizou as primeiras grandes missões de pesquisa na área. O objetivo era simples: mapear a fossa com precisão e entender o que realmente existia ali embaixo. Número 14. Mapeando o desconhecido. Essas não foram simples expedições de mergulho. As equipes de pesquisa usaram sonares de alta tecnologia, submersíveis e sensores remotos para escanear o fundo do mar a partir da superfície, sem colocar vidas humanas em risco. A área estudada não era apenas profunda. Ela também apresentava encostas íngremes, cristas imprevisíveis e penhascos submarinos acentuados. Mapear um terreno tão complicado não era tarefa fácil. Número 15. A confirmação do ponto mais profundo. Mas os instrumentos estavam à altura do desafio. Uma das descobertas mais importantes dessas primeiras missões foi a identificação precisa do ponto mais profundo do Oceano Atlântico. Já se suspeitava que a fossa de Porto Rico continha essa profundidade, mas ninguém sabia exatamente onde ou qual era sua medida exata. Número 16. O Milwaukee Deep. As expedições de 2002 e 2003 mudaram isso. Utilizando equipamentos avançados de sonar e sensores de profundidade, os pesquisadores conseguiram localizar e confirmar o chamado Milwaukee Deep, um ponto da fossa que chega a impressionantes 8.397 metros. Isso é mais profundo que muitos trechos do próprio Oceano Pacífico e o coloca entre os 10 pontos mais profundos da Terra. Número 17. Um marco para a ciência. Essa descoberta, por si só, foi um grande marco. Ela deu aos cientistas um ponto fixo para futuras explorações. Confirmou que a fossa de Porto Rico não era apenas mais um lugar fundo. Tratava-se de uma estrutura geológica de extrema importância, capaz de ajudar a entender a composição da crosta terrestre e as forças que moldam nosso planeta. Mas isso não foi tudo. Número 18. Uma falha sísmica semelhante à da Califórnia. Enquanto mapeavam a região com mais detalhe, os pesquisadores identificaram algo ainda mais alarmante. Um enorme sistema de falhas que se estende ao longo do fundo da fossa. Esse sistema era incrivelmente semelhante a outro muito estudado na superfície dos Estados Unidos. A famosa falha de San Andreas, na Califórnia. Essa falha é conhecida por gerar terremotos frequentes e devastadores e é uma das mais monitoradas do mundo. Número 19. Um alerta submerso. Descobrir um sistema de falhas tão parecido na fossa de Porto Rico foi um verdadeiro alerta. Isso explicava por que a região era tão instável e por que tantos terremotos intensos haviam se originado ali. O que os pesquisadores encontraram em 2002 e 2003 não foi apenas um mapa, foi uma advertência. Número 20. Um risco subestimado.
A poucos quilômetros da costa norte de Porto Rico, esse sistema de falhas extremamente ativo e perigoso passava despercebido por milhões de pessoas que viviam próximas. Essas descobertas despertaram um novo interesse científico e estimularam governos e órgãos de emergência a revisar seus planos de preparação para terremotos e tsunamis. Número 21. Impacto regional e além. Afinal, se um terremoto de grandes proporções ocorrer nessa fossa, os efeitos podem atingir não apenas Porto Rico, mas também as Ilhas Virgens Americanas, a República Dominicana, o Haiti e até a costa sudeste dos Estados Unidos. Na verdade, os dados obtidos nessas missões ajudaram no desenvolvimento de sistemas de alerta de tsunamis no Atlântico. Até então, a maioria desses sistemas era concentrada no Pacífico, onde os eventos eram mais conhecidos. Mas agora, estava claro que o Atlântico também escondia uma ameaça silenciosa. Número 22. Novas perguntas, não respostas. Essas missões iniciais não responderam a todas as questões. Na verdade, levantaram ainda mais. Ficou evidente que a fossa era imensa. O relevo era mais acidentado do que se imaginava. Havia cristas estranhas, rachaduras inexplicáveis e formações submarinas curiosas, todas ainda sem uma explicação definitiva. Número 23. Um ponto de virada. Mesmo assim, as expedições de 2002 e 2003 marcaram uma virada. Elas transformaram a fossa de Porto Rico de um ponto vazio nos mapas para um local de interesse científico real. A identificação do Milwaukee Deep ofereceu um alvo claro para futuras missões. A descoberta de uma falha semelhante à de San Andreas revelou um novo grau de risco e uma nova oportunidade para estudar como terremotos e tsunamis se formam. Número 24. A lição do desconhecido. Acima de tudo, essas expedições lembraram ao mundo que ainda sabemos muito pouco sobre o que existe sob nossos oceanos. E no caso da fossa de Porto Rico, esse desconhecido pode estar escondendo coisas muito mais estranhas e muito mais importantes do que jamais imaginamos. Número 25. A Revolução Tecnológica de 2015. Em 2015, a fossa de Porto Rico voltou a atrair os holofotes da ciência mundial. Dessa vez, graças a uma das missões submarinas mais avançadas já realizadas no Oceano Atlântico. Liderada pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a expedição feita com o navio Oceanus Explorer representou um salto gigantesco, tanto na tecnologia utilizada quanto na profundidade dos dados coletados. Número 26. Um mergulho transmitido ao vivo. O que diferenciou essa missão das anteriores foi o fato de ser transmitida em tempo real ao público. Pela primeira vez, pessoas do mundo inteiro puderam assistir ao vivo enquanto braços robóticos alcançavam as profundezas escuras. Câmeras escaneavam terrenos alienígenas e cientistas reagiam em tempo real ao que estavam vendo. O fundo do oceano deixou de ser apenas um mistério distante e passou a se revelar diante dos olhos de todos. Número 27. Robôs no abismo. Durante a missão, veículos operados remotamente foram enviados a profundidades superiores a 6.000 metros dentro da fossa. Esses robôs transmitiram imagens em alta definição do leito oceânico, revelando um mundo que mais parecia a superfície de outro planeta do que algo familiar à Terra. Número 28. Um solo marcado pelo caos. O chão marinho era irregular, com rachaduras, texturas estranhas e áreas que pareciam ter sido recentemente deslocadas, como se algo tivesse se movido ali dias antes. Uma região específica chamou a atenção por apresentar sinais claros de atividade geológica recente. Os cientistas observaram camadas de sedimento deslocadas e formações rochosas alteradas, possíveis indícios de deslizamentos submarinos ou até mesmo de eventos tectônicos que passaram despercebidos pelos sensores terrestres. Número 29. Um terreno perigoso. Essas descobertas foram a prova de que a fossa está viva e em movimento. Em outro mergulho, os robôs capturaram imagens de penhascos submarinos extremamente íngremes e cristas estreitas, provavelmente formadas ao longo de séculos de colisão e subducção de placas tectônicas. As paredes da fossa não eram apenas verticais, eram instáveis, cobertas por rochas soltas que poderiam desabar a qualquer momento. As imagens deixaram claro por que esse local era evitado por equipamentos de exploração por tanto tempo. Um único movimento em falso e grandes trechos poderiam ruir. Número 30. Sons das profundezas. Mas talvez o mais inquietante de tudo tenha sido o ambiente sonoro registrado no fundo da fossa. Usando microfones especiais para grandes profundidades,
os cientistas captaram ruídos graves e gemidos vindos não apenas da vida marinha, mas possivelmente da própria Terra. Esses sons eram diferentes de tudo que já havia sido registrado no Atlântico, e os pesquisadores ainda estudam seu significado exato. Número 31. Um sistema geológico imprevisível. O que essas missões revelaram é que a fossa de Porto Rico é muito mais ativa, instável e complexa do que se imaginava. A expedição provou que mesmo nos lugares mais escuros, frios e perigosos do planeta, ainda há muito a ser descoberto. E quando os cientistas achavam que a fossa já havia mostrado tudo o que podia, surgiu um novo mistério nas sombras, movimentos estranhos que indicavam a presença de algo vivo lá embaixo. Número 32. Vida nas condições mais extremas. O que os pesquisadores viram a seguir mudou tudo o que se pensava saber sobre a vida na Terra. Número 33. Vida onde pensávamos que era impossível. Durante a maior parte da história humana, acreditava-se que a vida dependia da luz solar. Plantas, animais e até os seres humanos, praticamente todas as formas de vida conhecidas, necessitam do Sol de alguma forma. Por isso, fazia sentido pensar que quanto mais se descia no oceano, menos vida existiria. Número 34. O erro sobre o abismo. E no fundo da fossa de Porto Rico, onde a luz solar não penetra e a pressão é esmagadora, era fácil presumir que não haveria absolutamente nada vivo. No entanto, essa suposição estava completamente errada. À medida que os veículos de exploração desciam nas profundezas da fossa, suas câmeras começaram a captar pequenos pontos de luz na escuridão total. Número 35. Luzes que se movem. A princípio, os pesquisadores pensaram que fosse interferência dos equipamentos, mas quando essas luzes começaram a se mover e pulsar, eles perceberam que estavam diante de criaturas bioluminescentes, organismos capazes de produzir sua própria luz nas áreas mais escuras do planeta. Número 36. Criaturas de outro mundo. E não eram peixes comuns. Alguns se pareciam com fitas de seda flutuando, brilhando suavemente em tons de verde e azul. Outros tinham corpos transparentes que revelavam estruturas internas delicadas e cintilantes. Um dos seres mais hipnotizantes era uma água-viva abissal com uma cúpula luminosa em forma de guarda-chuva e tentáculos que se moviam como braços fantasmagóricos. Número 37. Os gigantes do abismo. Mas não foi só isso. Os pesquisadores também encontraram anfípodes gigantes, criaturas que lembram uma mistura de camarão com insetos blindados. No entanto, diferentemente dos anfípodes pequenos que vivem perto da superfície, alguns dos exemplares filmados chegavam a medir até 30 centímetros. No fundo do mar, tudo parece em escala ampliada. Número 38. Os limpadores do fundo do mar. Esses anfípodes possuíam mandíbulas poderosas, cascos semitranslúcidos e patas adaptadas para se agarrar a superfícies rochosas. Apesar da aparência assustadora, eles têm uma função vital no ecossistema. Alimentam-se de restos orgânicos que afundam até o fundo, funcionando como recicladores naturais da fossa. Número 39. O habitat inesperado. Mas talvez a maior surpresa não estivesse nas criaturas, e sim no ambiente onde viviam. As câmeras registraram plumas inesperadas de água quente e rica em minerais saindo do fundo do oceano. Eram fontes hidrotermais, rachaduras na crosta terrestre por onde escapam líquidos superquentes carregados de substâncias químicas. Número 40. Vida sem sol. Ao redor dessas fontes, a vida florescia. Diferente dos ecossistemas que dependem da fotossíntese, nessas profundezas não há luz solar. Ali, os organismos sobrevivem graças à quimiossíntese, um processo em que bactérias transformam substâncias como o sulfeto de hidrogênio em energia. A fossa de Porto Rico não é apenas uma ferida profunda no fundo do oceano. Ela é uma janela aberta para o desconhecido. Cada nova missão revela um pedaço de um mundo que até pouco tempo atrás parecia inacessível. E se há algo que aprendemos com todas essas descobertas é que nosso planeta ainda guarda mistérios tão impressionantes quanto qualquer história de ficção científica. A verdadeira pergunta agora não é mais se devemos continuar explorando, mas quando daremos o próximo mergulho. Porque nas profundezas mais escuras da Terra, talvez esteja escondida a próxima grande resposta para o futuro da humanidade. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!